Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar agora a falar sobre a questão do racismo estrutural, só que agora nós vamos abordar o caso do João Pedro, que aconteceu aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Então, eu encaminhei para vocês a reportagem, né, do Arthur Stable, do site Ponte, né, jornalismo, e foi publicado no site do El País. Então tá o link aí embaixo para vocês aqui, né? A referência, a fonte. É, a manchete era: pai de João Pedro morto pela polícia. Os sentimentos do governador não trarão de volta meu filho. Sem receber contato do governo de Wilson Witzel, após a morte do filho de 14 anos numa operação, Neilton Pinto diz que o assassinato matou um pai, uma mãe e uma filha. Então, foi publicada lá no site do El País em 23 de maio de 2020, a 1h01, né, no horário de Brasília. A fala, né, é uma entrevista com o pai do garoto, né? Então isso dá todo um panorama aí da sensação de injustiça, né, e de tudo que aconteceu naquele momento, naquele dia, né? A visão da família, né? E a fala dele é a seguinte, né? O texto abre com a fala do pai do João Pedro, que diz: fazia um bico ali perto e, quando cheguei, comecei a passar mal. Perguntei para onde levaram. Nada dos policiais falarem o que aconteceu. Só fui achar meu filho no IML, Instituto Médico Legal, recorda, nesta entrevista à Ponte, Neilton Pinto, 2020. Tá? Então, esse é o cenário que ele descreve no momento em que ele chega, né, e fica sabendo que o filho não estava, né, foi baleado e fuzilado, na verdade, né, e depois ele só foi encontrar, ele não recebeu nenhuma notícia, né, o que ele cita é exatamente isso, que ele não recebeu nenhuma notícia sobre o filho dele, sobre o estado do filho dele, sobre a tentativa de socorrerem o filho dele. Ele só foi encontrar o filho no Instituto Médico Legal depois que já estava morto. Então, novamente, nós vamos lá fazer aquelas perguntinhas, né? Quando você pega uma reportagem, você vai pensar lá o que, quando, como, onde, por quê. O que? Quem? O adolescente de 14 anos, né? Negro e pobre, assassinado pela polícia. Como? João Pedro, nome dele, de apenas 14 anos, estava na casa de um primo brincando quando levou um tiro de fuzil na barriga, durante uma operação da polícia do Rio de Janeiro em conjunto com a Polícia Federal. Em seguida, os policiais invadiram a casa e levaram João em um helicóptero. Quando? Isso ocorreu no dia 18 de maio de 2020. Onde? No Brasil, né, no estado do Rio de Janeiro, cidade de São Gonçalo, na comunidade Complexo do Salgueiro. Consequências. Então, é o que é citado na reportagem. Questionada sobre a ação, a Polícia Civil do Rio afirmou que a Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí sustenta que testemunhas foram ouvidas, bem como os policiais, e laudos serão feitos para esclarecer as circunstâncias do fato. Né? Então, ainda está em investigação, né, o que se entende do ocorrido. Né? Mas o que a gente já pode adiantar é que gerou aí uma revolta, né, como outros casos que já aconteceram, né, o caso da Ágata também no Rio de Janeiro e outros, tantos outros, que acontecem diariamente de crianças, jovens, né, e pessoas inocentes que são aí mortas nesse tipo de confronto, né. Cabe perguntar, né, o porquê, nesse momento, né, tão dramático que a população brasileira está vivendo, de pandemia, porque foi uma das coisas que eu mesma me perguntei, né? Por que uma ação dessa nesse momento, né? Será que realmente era a hora, né, de fazer essa ação? Não que as coisas tenham que ser paralisadas, mas acho que a polícia poderia trabalhar com mais inteligência, né, e menos agressividade, né?
Enfim, porque não está dando certo, né? O que a gente pode perceber é que não está dando certo. Se inocentes estão morrendo, né? Não está dando certo. Aliás, está dando muito errado. Bom, então a indignação, que é o que fica aí, a reportagem mostra também. Então, na reportagem, ele diz: fica a 1,5 km de casa. Eu estava bem perto, fazendo um bico com minha cunhada. Ele está descrevendo aquele momento, né? E teve a operação. O pai do João Pedro. Blindado, helicóptero, começaram a rodear. Ficamos preocupados. Chegamos com todos os garotos no chão, fora de casa, sentados, com vários policiais da COI, Comando de Operações Especiais, ao redor e perguntei: cadê o João Pedro? Meu sobrinho respondeu: foi baleado. Perguntei para onde levaram. Nada dos policiais falarem o que aconteceu. Eu acho que o símbolo da injustiça está aí, né? O silêncio, né? O silêncio é muito que aqui nesse caso me remete à indiferença, né? E é o Elie Wiesel, um judeu sobrevivente do Holocausto, né? Escritor, tem vários livros, e ele fala em um dos livros dele, acho que é Memórias do Holocausto. E ele fala justamente isso, que a indiferença é a arma do inimigo, né? Que beneficia somente os agressores, né? E nunca as vítimas. Então é basicamente isso, é uma indiferença, né, com a vida do outro que a gente percebe aqui, né? Como não importasse, né, para a família, para ninguém, né? Ah, não precisamos dar satisfação, né? Mas o pai estava querendo saber do filho, né? Perguntou e ninguém podia ajudar, ninguém podia dar uma informação. E isso é o pior, né? Então, o que nós podemos perceber aqui nessa reportagem é de todo o sofrimento que esse pai passa, né? Na entrevista ele deixa isso bem claro com as perguntas que são feitas. Ele fala dos sonhos, né? Vocês vão perceber aí dos sonhos do João Pedro, que ele queria fazer direito, faculdade de direito, ser advogado, toda a questão da injustiça, né? De um garoto de 14 anos receber esse tiro, né, e ser morto, tá? Ele fala da destruição da família dele, né? Então, dentro das perguntas que nós temos aqui, o Arthur faz as perguntas para eles: quais eram os sonhos de João Pedro? O senhor acredita em justiça? Né? Então ele fala: ó, eu acredito na justiça de Deus, esse crime não pode ficar impune, né? A casa do seu sobrinho fica perto de onde o senhor mora, né? Então ele vai falar que estava lá a 1 km de casa. Quem falou que o colocaram no helicóptero, né? Então, ou seja, as próprias crianças falaram, né? A polícia alega que havia uma troca de tiros. Quem estava na casa contou se houve de fato um tiroteio. Eles falam que nada, que foi tudo forjado. Quem falou que o colocaram no helicóptero, ele fala que os próprios meninos, né, colocaram o João Pedro no helicóptero, levaram até o helicóptero, né? Então, toda essa questão de injustiça mesmo, de tentar forjar, né, um conflito para justificar a morte de um inocente, né? Deu para contar quantos tiros, né? Porque diz que na casa ele fala que tinham muitos tiros, né? Então ele diz, né? Tem muita coisa errada. Quando chegamos, minha cunhada disse que ia entrar para pegar documentos e eles, né? Os policiais falaram que não podia entrar. Não teve perícia nenhuma, forjaram as coisas, né? Isso que é mais triste, né? Nessas comunidades. Depois a outra pergunta: alguém do governo de Wilson Witzel ou o próprio governador procurou o senhor ou a sua família? Ele fala que não. Né? O Whitson só deu uma entrevista dizendo que lamentava, né, e os sentimentos pela família. Mas ele fala uma coisa que é interessante, né? O próprio pai do menino diz, né?
Os sentimentos dele não vão trazer meu filho de volta. A polícia dele, que é uma polícia despreparada, fato, né? O único responsável pela morte do meu filho é o Estado. Foi a polícia que matou o meu filho. A justiça será feita, seja o tempo que for, o quanto levar. Pretende entrar com ação contra o Estado, com uma ação contra o Estado, né? Então ele diz aqui que ele vai lutar, né? Que ele não tem forças, né? Mas ele vai lutar, que a justiça é lenta, enfim. Outra pergunta: imagina como será quando tiver uma nova operação e o senhor estiver em casa. E aí que ele termina a entrevista falando dessa forma que nos entristece, né? Ele disse: se a polícia entrar na minha casa para matar, vai ter que atirar primeiro no pai. A filha estará de braço agarrado com o pai. Vai matar o pai e a filha. Quando tiver uma operação, minha filha não vai sair dos meus braços. Né? Então é uma forma de proteger a filha, né? E aquele sentimento de que ele não conseguiu proteger o filho, né? Então essa é a entrevista, né, que fala do caso do João Pedro, também um menino, né, adolescente negro, pobre, morador de comunidade, falecido, né, morto, né, por uma operação da polícia. Então dá para você analisar essas duas reportagens, né, e esses dois casos que ocorreram, né, um nos Estados Unidos, né, que provocou aí várias manifestações em várias cidades lá. E aqui no Brasil, o caso do João Pedro. Né? E há outros casos acontecendo. Né? Recentemente, nós vimos também um caso do garotinho em Pernambuco que caiu, né, de um prédio lá conhecido como Torres Gêmeas, né, lá em Pernambuco. E é o Miguel o nome dele, né? É interessante refletir sobre essa questão. O menino tinha 5 anos, né? Então, filho de uma empregada doméstica. Ela precisou, né? Por causa da pandemia, né? Ela precisou, então, como empregada doméstica, né? Muitas pessoas não dispensam seus empregados, né? A gente precisaria refletir sobre essa cultura no Brasil também, né? E num momento de pandemia, né? Qual a necessidade de você manter a sua empregada doméstica ali, se você também está em casa, né? Enfim. E ela precisou levar o filho de 5 anos para o trabalho. E enquanto ela foi levar o cachorro da patroa para passear na rua, né, na área fora do condomínio, o menino ficou com a patroa e com uma manicure que estava lá no apartamento. A criança queria a mãe, estava chorando, enfim, e a patroa, né, de uma forma negligente, deixou o menino no elevador, apertou lá o andar da cobertura, o menino acho que apertou outro andar, desceu no 9º andar, se dependurou na área lá do ar-condicionado, que não tinha nenhuma proteção, que também já é um erro, né? E caiu de lá em uma altura de 35 metros. E morreu, né? Então aí você fica pensando, um outro menino negro, né, pobre, né, que acabou morrendo aí por negligência, né? O delegado colocou como homicídio culposo, né, quando não há intenção de matar, mas na minha opinião, não sou dessa área de direito, mas quando você abandona um incapaz, né, uma criança de 5 anos, né, ela não tem discernimento, né, se abandona num prédio gigante como aquele, né, e que seja em qualquer lugar, você estava colocando essa criança automaticamente em risco, né, que não fosse o risco de cair, né, como ele caiu e morreu, mas poderia ser outros riscos, né, de cair na mão de uma pessoa mal intencionada, de um pedófilo, enfim. Você abandonou essa criança no elevador,
sem saber para onde ela iria. É, então, na minha opinião, isso é negligência, abandono de incapaz e é sim homicídio doloso. Porque a pessoa tinha intenção de que acontecesse qualquer mal, né? Ela assumiu esse risco de que poderia acontecer qualquer mal àquela criança de 5 anos, né? E é interessante pensar que se fosse o filho dela, né, da patroa branca, né, será que aconteceria a mesma coisa, né? Com certeza com o filho dela ela não faria isso, né? Mas se fosse o contrário também, como muita gente questionou, a empregada tivesse feito algo parecido com o filho da patroa, né? Nossa, seria execrada, né? Então nós temos aí um racismo estrutural também, porque nós vemos no noticiário, até foi falado isso, nós temos, não podemos mostrar o nome da patroa, da pessoa que está sendo acusada, investigada, né? Não podemos mostrar a imagem, embora na internet esteja aí circulando. Mas é interessante porque nós vemos a todo tempo aí no jornal, né, nos noticiários, fotos de acusados, nome, e nada ainda foi provado, nada ainda foi julgado, mas as pessoas já foram expostas. E agora, porque é a primeira-dama lá da cidade, lá, uma cidade lá de Pernambuco, não pode expor, né? E é interessante isso, ele é esposa do prefeito de Tamandaré, né? Ela pagou 20 mil, a Sari Gaspar Corte Real, ela pagou 20 mil reais em fiança, né? Que não é para qualquer um, né? 20 mil reais em fiança e está livre, né? Infelizmente, é triste. No noticiário não estão falando, obviamente, existe esse racismo estrutural, né, como a gente já está vendo, mas na internet aparece, né? Então não há como esconder. Bom, então eu acho que fica aí a reflexão, né, de todas essas questões, né, que estão sendo agora aí escancaradas com essa pandemia. Eu acho que as pessoas estão, pelo menos agora, podendo refletir, né, nesse momento sobre isso. Então, eu espero que tenha ficado bem clara as análises dessas reportagens e que vocês possam reler, né, e ler, se não leram ainda, e assistir aos vídeos para que possam pensar em como vocês vão produzir o texto de vocês, o poema de vocês. Então eu vou agora preparar o vídeo também da explicação sobre o poema, né? Então aí a gente completa essa parte de orientação, né? De como usar o Filmora Go, das reportagens e do poema, tá bom?